Oi, olá meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Carolina e sejam todos mais muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Nada de Rosa. E o vídeo de hoje vamos retomar e dar continuidade àquela série maravilhosa que eu estava amando demais fazê-la, que é Historinhas para Boi Dormir. E a historinha de hoje é Alice no País das Maravilhas. A história de Alice é criada por Charles Ludwig Dodgson, que foi publicada no dia 4 de julho de 1865 e foi publicada pelo pseudônimo Johnson Lemus Coram. Assim, se você não sabe o que é pseudônimo, é meio que você botar um nome fictício ou não, ou dar nome de outra pessoa, uma coisa assim, para aquela tal obra, para aquela determinada coisa. Pesquisando no Google você vai saber melhor. E o autor dessa obra, ele teve essa ideia depois de contar uma história no trem para os filhos do seu amigo, do seu amigo professor da faculdade de Oxford. E aí ele começou a contar uma história que as meninas adoraram. E uma das filhas desse amigo dele, Alice, inspirou ele a fazer essa história. E no dia 4 de julho, não, 4 de julho não, no dia 26 de novembro, ele escreveu essa história e depois ele foi publicá-la ela. E essa história só tinha 18 mil palavras e foi aumentada para 35 mil. Com o aumento do gato e do chapeleiro, até possuir mais palavras. E ele foi publicado, a sua primeira versão, a pessoa que desenhou, fez as ilustrações, não gostou muito como ficou impressa a primeira leva dos livros, a primeira edição. Aí ele decidiu fazer a segunda, que foi publicada no ano de 1866, só que ela foi publicada no ano de 1865, mas ela vendeu tão rápido que em dezembro foi publicada em 65 de dezembro, mas no outro ano ela foi refeita, porque a venda foi tão rápida, todo mundo queria. E o autor ainda estando vivo, ele vendeu 180 mil obras, sendo que foi traduzido para 125 línguas. E só em inglês teve 100 edições. Então foi um livro bem renomado, que é uma história que vai, assim, é um livro tanto para as crianças, tanto para os adultos, que tem várias simbologias, várias pequenas coisas dentro do próprio livro. Como uma referência histórica, referências matemáticas, porque o autor era um professor de matemática da faculdade de Oxford, e também tinha referências psicológicas, e entre várias outras coisas. Esse livro também tem uma continuação, que é Alice do outro lado do espelho, que também foi um grande sucesso do autor. E ele também ganhou alguns prêmios de literatura infantil. E assim, é uma história bem renomada. Eu confesso que quando eu era mais nova eu não curtia muito a história de Alice, como comparar assim com Pocahontas. São histórias que eu posso até ter visto os filmes, ter lido os livrinhos, né? Mas gostar, assim, eu não gostava muito, não. E a referência histórica dela é bem legal, que eu vi essa guerra num dos vídeos do Nerdologia. E eu vou até deixar o link desse vídeo aqui embaixo pra vocês verem, que é uma coisa bem interessante. Fala da Guerra das Rosas, que aconteceu lá no Reino Unido, entre duas famílias, que eram as Rosas Vermelhas e as Rosas Brancas, né, das casas dos York, que eram as brancas, e a outra... Ai, agora não me lembro muito bem o nome da outra casa. Aí teve esse negócio das casas, tem até referência com Game of Thrones e tudo. Nessa referência das rosas está na parte onde que a rainha de copas pede para as cartas pintarem as rosas brancas em rosas vermelhas, porque a rainha odeia vermelho, quer dizer, odeia branco, né, em referência à outra casa. E o pessoal,
por relevância dos filmes, confunde muito a Rainha Vermelha com a Rainha de Copas. Elas são completamente diferentes. A Rainha de Copas é do primeiro livro e a Rainha Vermelha já é do segundo livro. E a Alice, ela não tem muitas características, mas o legal é que pesquisando um pouco mais, cada personagem tem sua explicação. Tem um porquê ele, né? Uma referência a um amigo, uma referência à família, a algum sentimento. Isso é uma coisa bem legal. E cada capítulo tem um pouquinho de lógica matemática. Como quando a Alice está contando na parte dos animais, ou na referência de lógica na parte da festa do chá. Então são esses pouquinhos de referência matemáticas que existem dentro da história. E eu já falei demais sobre as várias curiosidades. E vamos falar sobre a história em si. Então, a história começa com Alice, que está deitada junto com a sua irmã. E ela está lendo um livro lá, tranquila. E Alice está assim, com um tédio enorme. Enorme. Com a sua irmã e tal. Aí ela olha assim pro bosque e tudo. E vê um coelho branco de colete segurando um relógio super, super apressado. Aí ela vai atrás desse coelho. Aí ela vê o coelho entrando dentro de uma toca, ela vai lá e segue ele. Aí ela vai cair dentro de um buraco bem profundo, mas bem profundo mesmo. E nisso ela cai numa salinha. E nessa salinha ela vê uma porta, e essa porta dá pra entrada para um lindo jardim. Só que aí ela vê uma bebida que estava escrito Beba-me. Aí ela bebe. Só que ela fica tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que ela não consegue abrir a porta. Aí ela come um bolo que tá escrito assim, coma-me. Ela come, ela fica enorme, muito, muito grande. Com uns 2,5 metros de altura. Aí ela também não consegue abrir a porta, porque ela fica muito grande. Então ela começa a chorar, 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 criando um mar de lágrimas. Aí ela pega um leque que o coelho estava, né? Um leque, um lenço, e ela começa a se abanar, se abanar, se abanar, se abanar, e volta ao tamanho normal. Aí no meio dessa água toda ela encontra os bichos que estavam desesperados, querendo secar suas pernas e os seus pelos. Aí, né, eles falam que ia fazer uma corrida eleitoral para poder secar os seus pelos. Aí o Dodô, que dá essa ideia, eles começam a correr, né, correndo em círculos e círculos e círculos. Aí o Dodô, que foi quem teve a ideia, fala que todos são campeões daquela corrida e todos merecem prêmios. Então a Alice tira de seu bolso doces e distribui para todo mundo. E a Alice só fica com um dedal. E depois a Alice segue o coelho, vê ele correndo, então ela segue ele. Ela encontra uma casa, uma linda casinha na floresta, que é a casa do coelho. Ela entra e vê lá um vidrinho, né? Escrito Beba-me. E ela bebe, ela fica enorme, enorme mesmo, e acaba destruindo toda a casa. Aí o coelho começa a jogar pedras, falando, você tá destruindo minha casa, minha casa, minha casa. Aí ela vai, pega um dos pedaços que as pedras, como ele vai jogando as pedras, vai virando um pedacinho de bolo. E ela come, volta ao seu tamanho, pequenininho. E ela sai correndo para dentro do bosque. E no bosque ela encontra uma grande lagarta azul, tranquila em cima de um cogumelo, fumando seu narguilé. Aí a lagarta lá, filosofando e tudo, fala pra ela que o cogumelo, um lado faz ela crescer e o outro faz ela ficar pequena. Aí ela come um dos cogumelos, aí ela fica minúscula, bem pequenininha, bem pequenininha. E o outro lado faz ela ficar enorme, mas tão grande que ela bate na copa de uma árvore.
assustando uma pomba que estava ali, que pensou que ela era uma grande serpente que iria comer os seus ovos, coitada. Só que aí ela explica que ela era apenas uma menina. Aí ela come de novo o cogumelo e volta ao seu tamanho normal. Ela vai para um bosque e acaba caindo na casa de uma duquesa. Aí essa duquesa tem a poção, pede pra cozinheira dela fazer uma comida. Só que ela enche a comida de pimenta e todo mundo começa a espirrar. Vou espirrar agora. Aí ela ali se sai dali, né? Com o bebê no colo, mas o bebê acaba virando um porco. Aí ela encontra o gato Shirlice. Aí esse gato fala pra Alice que ela é louca. Que ela e todo mundo ali são loucos. Mas eles ficam indignados com isso. Aí ela vai até um jardim, né? Nesse jardim, ela encontra o chapeleiro, a lebre de Marça e um arganaz. E todos eles estavam tomando chá. E o chapeleiro diz que o grande castigo dele está ali porque é o tempo, pois o relógio parou às 6 horas, que é a hora do chá. E eles todos ficam enchendo a Alice de enigmas e conclusões bem loucas. Então a Alice fica de saco cheio de ficar ouvindo as suas baboseiras e tudo. E ela fala que aquela é a hora do chá mais chata e estúpida que ela já tinha ido. Então, olhando ao seu redor, ela encontra uma árvore que tinha uma portinha. E dentro dessa portinha dava onde ela tinha ficado no início dessa história. Aí, ela lembrando de tudo, ela come um pedaço do cogumelo que ela tinha em mãos e entra nessa portinha. Nessa portinha ela dá de cara com duas cartas pintando as flores flores brancas vermelho. Aí nisso, ela vê o rei e a rainha de copas passando por ali. E a rainha grita, cortem as cabeças! E ela fica desesperada e tudo. Só que aí a Alice consegue fugir da rainha. Só que eles vão para um julgamento. Pro julgamento para saber quem roubou as tortas. Que o valete de copa será julgado. Só que aí vários animais estão ali no julgamento e o rei é o juiz. O coelho, a Alice e o chapeleiro vão dar depoimentos. E o chapeleiro, o depoimento dele é tão bobo que ninguém nem usou. E a Alice, desde o começo do julgamento, ela começa a crescer de uma forma horrenda. E aí o rei diz que ela deve ser tirada do julgamento porque ninguém deve aceitar pessoas de mais de 1 milhão de alturas. Só que ela acha isso ofensivo demais. E aí ela fala que não irá sair dali. Então a rainha fala pra cortar a cabeça dela. Só que ela fala que ela não tem medo, porque ela é maior do que ela e ela é só apenas uma carta. E aí todos vão correndo atrás de Alice. Só que nessa hora a Alice se vê do lado da irmã acordando ela pra tomar um chá. E depois ela acorda, assim, o pano estava cheio de folhas e de cartas que estava ali. E a Alice começa a contar pra irmã um sonho louco que ela teve que ela tinha acabado de ter num lindo, maravilhoso lugar. Uma infância das maravilhas. É uma história bem louca, né? Mas bem legal. E também teve vários filmes, várias séries, desde o seu lançamento lá em 1800 bolinhas, né? E o primeiro filme, né, foi em 1903 dela, até o último filme que saiu ultimamente em 2016, né? E também tem o famoso filme que foi feito pela Disney lá em 1951, né? Que eu acho que muita gente já viu esse filme. E ele é meio uma mistura do primeiro livro com o segundo. E o filme do Tim Burton, que tem até o Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco, que foi feito em 2010.
E na série Once Upon a Time tem ali Once Upon a Time in Wonderland, que a Alice, ela fica presa em um hospício, aí o Valete, Coelho, assim, né, vão encontrar ela pra achar seu amor verdadeiro, que é o gênio. Eu não vi, eu confesso que eu não vi essa parte da Alice, mas na própria série do Once Upon a Time tem algumas referências da Alice, do Chapeleiro Maluco, e a mãe da Regina, que é a Rainha de Copas, e é sem coração. Quem viu a série sabe um pouquinho. E também até a Turma da Mônica tem uma referência da Alice. Tanto a Turma da Mônica no desenho, como também no quadrinho, que eu até tenho as duas versões, que foi dividido em duas partes, que é o aniversário da Mônica. Aí eles vão tudo pro País das Maravilhas, que é até bem legalzinho aqui, mostrando assim. A Mônica, acho que ela vira Alice, assim, né? É bem legal. Conclusão do desenho, então, eles pedem ajuda a Marina, porque ela é a filha da Alice, né, que entrou no País das Maravilhas. E é uma história bem bacana, bem bacana. Então, meu povo, se vocês gostarem dessa história, deixa aqui nos comentários. Se eu deixei também faltar alguma coisa que vocês saibam, vocês podem comentar aqui também, né? Ah, antes de terminar esse vídeo, tem umas frases do próprio filme que eu acho super legal, que ela fala que o Gato de Botas fala pra Alice no filme de 2010 do Tim Burton, que é: sim, você é louca, louquinha, mas vou lhe contar um segredo, as melhores pessoas são assim. E outra que ele fala é: eu não sou louco. Não é porque eu não sou louco, não é porque meus pensamentos de universo sejam diferentes do seu, uma coisa desse tipo. São frases bem legais. E até falando que o pensamento desse livro, dessa mudança que Alice tem no decorrer da história toda, desse crescer e diminuir, vem referências a fase da adolescência, que você tem essas várias mudanças de humor, né, desses hormônios da flor da pele, desse você crescer e tudo, é uma coisa bem, bem legal. Então, meu povo, eu vou ficando por aqui. Tomara que vocês tenham gostado dessa historinha de hoje. E se gostarem, deixa o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no meu canal, me ajude a chegar aos 100 inscritos, tá bom, meu povinho? Eu vou ficando por aqui. 1 milhão, trilhão de beijos pra vocês e até mais. E aqui embaixo, não se esqueçam, eu vou deixar o link da minha pesquisa sobre dessa série. Também vou deixar o link das minhas redes sociais pra vocês darem uma olhada, tá bom, meu povo? 1 milhão, trilhão de beijos pra vocês e até mais. Tchau!